nós queremos pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que nessa mensagem o Senhor seja claro. Que o Senhor possa nos mostrar a Tua vontade, Pai. Ó Deus, que não venha a ser palavras humanas aqui. E todos que estão assistindo possam entender, Deus, que é a Tua vontade. Possam entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É o que eu te peço essa noite. Que essa palavra vá de encontro a cada vida, Senhor. E traga transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A mensagem de hoje, então, é 4 decisões que afetam negativamente a minha vida. 4 decisões que pode afetar negativamente a minha vida. Então, nós estamos vivendo num tempo difícil, num tempo onde realmente a nossa fé tem sido colocada à prova, onde que as decisões que a gente precisa tomar, talvez decisões que antes a gente poderia deixar mais tempo sem tomar essa decisão, agora a gente está tendo que tomar várias decisões, como em toda a nossa vida. E o nosso objetivo aqui nessa mensagem é trazer à luz da palavra as decisões para que a gente não venha a errar, para que a gente venha tomar decisões certas na nossa vida. Uma decisão errada pode trazer vários malefícios. Uma decisão certa vai trazer vários benefícios na nossa vida. Então, a dificuldade de tomar decisões certas, né? Nós já temos uma dificuldade de fazer decisões certas, de tomar decisões certas. Quem dirá nesse tempo que nós estamos passando, tempos difíceis, tempos de muitas incertezas, de medo. E eu quero falar sobre 4 decisões que afetam a nossa vida negativamente. A nossa vida tem mais decisões, mas eu escolhi essas 4, porque eu creio que são as 4 decisões importantes aí nesse momento que a gente está vivendo. Nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, a gente decidiu viver à luz de Deus, viver na direção de Deus. Quando nós tomamos essa decisão de que a partir daquele momento que nós entregamos a nossa vida, Deus passa a ser o Senhor da nossa vida, então nós vivemos com temor a Ele. Nós vivemos buscando a direção de Deus. E a Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se nós temos temor a Deus, se nós entendemos aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós temos a sabedoria. A sabedoria que vem do homem, ela é uma sabedoria que não nos leva muito longe, não nos leva para o caminho correto, mas a sabedoria que vem de Deus nos leva para o caminho correto. Então nós vamos estar junto aqui, buscando falar sobre essas decisões. 4 decisões que afetam negativamente a minha vida. É importante você estar aí no Facebook, então você pode estar colocando aí, compartilhando a sua experiência também, mandando aí algo para as pessoas que são da igreja também, uma palavra de perseverança, porque isso é importante, isso nos conecta, isso nos faz ficar juntos, né, nesse tempo em que a gente precisa ficar isolado. Então, 4 decisões que afetam negativamente a minha vida. Nós precisamos entender que todas as mensagens, tudo que a gente está pregando aqui, não é aquilo que eu acho. Eu fico preocupado quando as pessoas têm essa visão. O pastor acha isso, então por isso que ele está falando. E o que eu quero justamente é tirar aqui a minha opinião e deixar à luz da palavra. A Bíblia é a que vai direcionar a nossa vida, e não aquilo que eu acho. Eu não posso basear as minhas mensagens ou as programações da igreja baseado naquilo que eu acho, mas é baseado naquilo que a palavra ensina. Então, às vezes as pessoas pegam um trecho da mensagem, pegam uma parte só e tiram conclusões precipitadas. Então, cuidado para você não fazer isso, para você tirar uma conclusão precipitada, né? Por quê? Porque tudo que a gente fala aqui é baseado na palavra. A nossa regra de fé é a palavra. O temor do Senhor não é você ter medo de Deus, é você olhar para a palavra, olhar para a Bíblia
e ver qual é a direção de Deus em todas as áreas. Deus tem uma direção para a nossa vida em todas as áreas. Não é só na área que eu acho que ele tem que ter. Ia ser muito fácil assim, se eu olhar para a palavra e falar, o que a Bíblia, o que eu gosto aqui que eu posso extrair da palavra? Aquilo que eu não gosto, então eu não quero aprender da palavra. Não é assim que funciona. A palavra é que me guia, é a luz para a minha vida. A palavra de Deus, a palavra que ele deixou, o nosso manual. Então essas 4 decisões que afetam negativamente a minha vida, que afetam a sua vida também, eu extraí da palavra, né? E é importante você entender. E a internet, eu acho muito bom essa repercussão que dá poder fazer o culto online, né? Muitas pessoas acabam assistindo, entram, saem, ouvem a palavra, ouvem às vezes uma pequena parte. Então é muito importante, eu acho muito legal, porém nós temos que ter cuidado, porque nós não podemos nem falar aquilo que a gente acha. A gente tem que falar baseado em algo. E nós nos baseamos aqui na Nova Igreja Batista, na palavra de Deus. Essa é a nossa regra de fé. A palavra de Deus. Se tiver algo que a gente falar aqui, que não tiver baseado na palavra de Deus, aí você pode me procurar e me questionar, né? Mas fora isso, eu não questiono a palavra de Deus. Ela é a minha regra de fé. Então vamos ver 4 decisões que afetam negativamente a minha vida. Primeira decisão, é desistir em momentos difíceis. E é o que nós estamos passando, dias difíceis. Em muitos momentos a gente tem vontade de desistir, mas nos momentos difíceis a gente tem mais vontade ainda de desistir daquilo que Deus colocou no nosso coração, desistir de um projeto, desistir de buscar a Deus, desistir dos planos que Deus tem para a gente, dos projetos que Deus colocou no nosso coração. Eu vejo que tem muita gente desistindo, né? Não é para você desistir, é para você entender o tempo de Deus. E nós precisamos ter esse entendimento. E essa é uma decisão que afeta negativamente. Porque toda decisão em desistir, ela nos leva para o caminho contrário da vontade de Deus para a nossa vida. E todas as vezes que nós vamos para um caminho contrário da vontade de Deus, nós não estamos indo só mais longe de Deus. Fica cada vez mais difícil para voltar. Então, não desista. E na palavra de Deus nós temos um exemplo bem claro de um homem de Deus, o profeta Elias. O profeta Elias foi um homem que viveu num tempo difícil, talvez muito mais difícil do que nos dias de hoje. Porque hoje, se nós somos perseguidos moralmente por pregar a palavra, os cristãos da época de Elias pagavam com a própria vida. Então era um tempo difícil, mas Elias era um profeta de coragem. Elias era um homem que, se você olhar na Bíblia, teve uma passagem que ele, que está lá em 1 Reis, que ele confrontou mais de 400 profetas de Baal. Ele confrontou esses homens com o perigo de matarem ele. E ele foi lá e falou, não, meu Deus é um Deus poderoso. E aí, eles então fizeram uma prova ali, para que Elias provasse que Deus era realmente um Deus poderoso, e Elias provou. E ele enfrentou esses profetas. E aí, e ali em 1 Reis 19, 3 e 4, diz que aquela mulher começou a querer atacar ele. 1 Reis 19, 3 e 4 diz que ele teve medo e fugiu para salvar a vida. Deixou seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados.
Então, por que ele estava querendo desistir? Porque ele estava sendo perseguido por uma mulher. Ele estava sendo perseguido porque ela descobriu o que ele tinha feito. E por ele ser descoberto, então ele começou a ser perseguido por uma mulher, então ele resolveu desistir. Então isso aqui é um exemplo de como nós, muitas vezes, estamos fortes, estamos firmes na obra do Senhor, estamos firmes nos caminhos do Senhor, mas daqui a pouco a gente desiste, a gente quer desistir. E Elias pediu para morrer. Elias pediu para que Deus tirasse a vida dele. E preste atenção, que foi logo depois que ele teve uma grande vitória. Quando nós estamos perto de ter uma grande vitória, que vem as grandes batalhas na nossa vida. Então você tem que cuidar para não desistir. Essa é uma decisão que afeta negativamente a nossa vida. Desistir no momento difícil. Elias quis desistir. Não, ele chegou ao ponto extremo de pedir para Deus tirar a própria vida dele. Então, que você não seja como Elias. Ele foi perseguido por Jezabel. Jezabel queria matar ele. Mas isso só não bastaria para ele desistir, porque ele já tinha enfrentado a morte muitas outras vezes. Mas nesse momento, ele chegou num cansaço tão grande. Ele chegou num desânimo tão grande, porque isso acontece com a gente quando a gente é perseguido. E ainda mais quando a gente é perseguido injustamente. Você se cansa. Você olha para Deus e pensa, poxa Deus, mas eu estou fazendo a tua vontade, eu estou fazendo o que é certo. E vem então o ataque, para que você desista. Então a palavra de Deus para você essa noite é não desista mesmo. Por mais que você tenha passado por lutas. O inimigo, ele quando você entra nessa de ficar preocupado com aquilo que os outros pensam, quando você fica preocupado com aquilo que vão falar de você, daquilo que vão fazer, ele vem, é um prato cheio para ele destruir e derrotar a sua vida. Então, nesse momento difícil, não desista. Isaías 40:31 diz, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, é hora de você não desistir. Tem gente que fala, depois que passar essa pandemia, eu vejo se eu vou me fortalecer com Deus. Não desista. Não desista. Não desista do seu casamento. Não desista do seu casamento. Tem gente que está passando dificuldade, está passando lutas no seu casamento, mas não vê saída. Olha, Deus tem a saída para você, eu creio nisso. Essa semana uma pessoa falou para mim, olha, eu estava a ponto de desistir do meu casamento, mas eu busquei ao Senhor e Ele mostrou para mim aquilo que eu deveria fazer e eu não desisti. Graças a Deus eu não desisti. Então, se você está assistindo, você pensa em desistir do seu casamento, não desista. Eu vejo às vezes os pais falando, eu vou desistir do meu filho, não tenho mais o que eu fazer com ele. Não desista, porque é isso que o inimigo quer, que você desista. Inclusive, o inimigo quer que a gente desista da obra dele nessa terra. É por isso que ele vai tentar colocar empecilho, agora não pode ter culto, então vocês não vão conseguir alcançar as pessoas. Mas eu creio que sim, que nós podemos usar várias estratégias para alcançar as pessoas, mas o que nós não podemos é desistir. Como Elias chegou num ponto que ele falou para Deus, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Talvez você esteja cansado a esse ponto, mas eu quero te dizer o que Deus falou para Elias. Basicamente Deus disse para ele assim, está lá em 1 Reis, depois você pode ler se você quiser na Bíblia. Diz assim, coma, descanse, coma de novo e vá trabalhar, vá fazer a minha obra. Foi o que Deus falou para Elias. Porém, Elias não conseguiu cumprir tudo aquilo que Deus tinha para ele, porque ele estava muito cansado. Os ataques nos cansam, mas Deus é a nossa defesa.
Então que a gente possa ficar firme e não desistir, porque desistir vai ser pior. Essa é uma decisão que afeta negativamente a nossa vida. Então você que está aí assistindo, pode pensar, você está falando isso porque você não tem as minhas lutas. Engano seu, todos nós vivemos no mesmo mundo com os mesmos problemas. Nós temos ataques diários. O inimigo não ataca quem está deitado, não ataca quem está morto. O inimigo só ataca quem está de pé. Você já viu algum soldado morto fazer diferença na batalha? Não. É o soldado que está ali lutando que vai fazer diferença. É ele que vai ser atacado. Então, se você é atacado, meu irmão, não desista. Não desista do seu filho. Não desista do seu casamento. Não desista dos planos que Deus colocou no teu coração. Eu vejo algumas pessoas, mas agora tá tudo fechado, eu não vou começar nada, não vou fazer nada. Sim, mas isso não vai ser para o resto da vida. Vai chegar um momento que isso vai passar. Nós agora estamos, alguns dizem, pelo que a gente imagina, nós estamos aí no pico dessa pandemia, e todo pico vai abaixar uma hora, e vai passar. Eu não sei se a gente vai pegar, eu não sei se a gente vai perder alguma pessoa, um ente querido, a gente espera que não. Mas uma hora tudo isso vai passar. Para a honra e glória de Deus vai passar. Né? A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã, o dia que vai amanhecer, que a gente vai ouvir, olha, arrumaram aí a vacina, ou nós não temos mais problemas com isso daí. E talvez esteja um pouco longe de acontecer, mas persevere e não desista. Não desista dos planos que Deus colocou no teu coração. Né? Quanto mais difícil fica, mais oportunidades Deus nos dá de brilhar nesse mundo. O mundo está em trevas e nós temos que refletir a luz de Cristo. Então que você não desista de refletir a luz de Cristo. Segunda decisão que afeta negativamente a nossa vida: andar ou ouvir pessoas que nos afastam de Deus. Olha, você quer saber uma das coisas que mais desviam pessoas dos caminhos de Cristo? São relacionamentos. 1 Coríntios 15:33 diz, não se deixe enganar. Ou seja, muitas pessoas se enganam e começam a ter amizade e relacionamento com pessoas que afastam ela dos caminhos de Deus. Diz aqui, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, essa é uma decisão que afeta negativamente a sua vida. É a decisão de não colocar na balança aquelas pessoas que você está andando, tendo relacionamento e também ouvindo. Você poderia estar ouvindo, assistindo um filme ou fazendo qualquer outra coisa agora, mas você está ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que uma das decisões que afetam negativamente a nossa vida é andar com pessoas que nos puxam para trás. É andar com pessoas que são pesos na nossa vida, no sentido de nos afastar de Jesus. A Bíblia diz que aquele que ama mais pai, mãe, irmão, amigo, qualquer um acima dele, que ama mais, não é digno dele. Quem dirá uma companhia? Então nós temos que ter o entendimento de tomar as decisões corretas na nossa vida, porque se a gente começar a andar com pessoas que nos afastam dos caminhos de Deus, ouvir elas, o que vai acontecer? Ela vai conseguir cumprir o propósito dela, que é te afastar de Deus. E quando eu digo te afastar de Deus, não é te afastar da igreja, porque você pode sair da igreja e ir para outra igreja, você pode não estar longe dos caminhos de Deus, só não está vindo aqui. Isso não significa que você está longe de Deus, mas pode ser que você se corrompa por conta desse relacionamento ou daquilo que você está ouvindo. Então cuidado com o tipo de material que você coloca aí para dentro da sua casa, que você coloca os seus filhos ouvirem. Agora nós estamos num momento onde as crianças estão em casa. Pega os vídeos do Nova Kids, deixa eles passando todos lá. Eu garanto que as crianças vão gostar, está muito legal. E tem o Nova Kids de Cascavel também. Tem outras programações que você pode colocar para os seus filhos, mas não coloque coisa que vai ser ruim para eles.
Não jogue o celular na mão deles e fale, ó, se vira aí. Ouça aquilo que você quer ouvir. Eles não têm discernimento. Preste atenção, isso aqui é uma arma. Isso aqui é uma arma. As pessoas podem usar isso aqui para trazer uma programação que não vai ser boa para os seus filhos. Então, cuidado. Então, se afaste de pessoas que te afastam de Deus. E um exemplo na Bíblia foi Pedro. A Bíblia fala que logo depois que Jesus foi preso para ser crucificado, Pedro, em vez de ir ficar junto com os discípulos, foi ficar junto com a multidão na fogueira. Foi se esquentar, mas junto com aqueles que estavam gritando para Jesus, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E o que aconteceu com Pedro? Todo mundo conhece essa história. Pedro negou Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele estava próximo de pessoas que queriam o mal. Próximo de pessoas que queriam afastar ele de Jesus. E aí, as pessoas então colocaram ele em xeque. Ó, não é você que é o discípulo de... Não, eu não. Então Pedro se afastou das pessoas que ele deveria estar próximo e se aproximou de pessoas que ele deveria estar afastado. O que aconteceu, que no primeiro exemplo que eu dei com Elias. Elias também. Quando ele entrou no deserto, ele deixou o amigo dele lá, de lado, e foi para o deserto sozinho. Você não pode ficar sozinho. Por isso que você tem a igreja. Não dá para a gente estar indo na tua casa, não dá para a gente ficar todo o tempo junto, nem presencialmente na igreja. Mas agora é o momento da gente estar online, da gente estar aqui, olho no olho, conversando. Você vai estar aí compartilhando no Facebook. E vamos estar nos reunindo. Essa semana vai ter o grupo online novamente. Para quê? Para a gente poder não perder esse contato, não perder essa aproximação. E pior ainda, é que quando a gente fica afastado das pessoas de Deus para a nossa vida, a gente começa a se aproximar de pessoas que não são tão boas assim. Então, se afaste. Terceira decisão que afeta negativamente as nossas vidas. Ceder aos desejos da carne. E aí a Bíblia diz aqui uma lista enorme de desejos da carne. E eu creio que essa tem sido uma das maiores lutas que nós vamos enfrentar nos últimos tempos. As pessoas que querem viver as vontades da sua carne. E nós temos que entender que isso é uma decisão que nos afeta negativamente. Nós não podemos apenas fazer aquilo que eu sinto vontade. Eu estou sentindo vontade, então eu vou fazer. Então quer dizer que se eu sentir vontade de matar alguém, eu posso ir lá e matar alguém, porque eu senti vontade? Não. Isso é um desejo da carne. E nós temos que lutar contra esses desejos. Gálatas 5, 19 a 21 diz: as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, a lista é grande aqui. Libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. A Bíblia ela é clara. Então nós temos que entender que nós não podemos ceder essas vontades aqui. Nós não podemos ceder as vontades da carne. A Bíblia fala em Gálatas 5,16: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então nós temos que cuidar, porque uma decisão que afeta negativamente a nossa vida é ceder aos desejos da carne. É ir por esse caminho. Nós temos aqui um exemplo de Sansão. Eu até falei esses dias sobre a vida de Sansão. Agora não lembro se foi nos jovens, se foi no culto. Sobre a vida de Sansão. Sansão, ele tinha uma missão. Ele tinha um propósito de Deus para a vida dele, que era libertar o povo de Israel. E ele falhou nessa missão, por quê? Porque ele deixou os desejos da carne tomarem conta dele. E qual que era o problema de Sansão? Mulher.
imoralidade. E também demonstrar o poder que ele tinha, né? Que era a força dele. Ele vivia querendo demonstrar, o que é uma falta de sabedoria. Quando você tem algo de Deus para a tua vida, que Deus te deu ali, um recurso ou um talento que Deus te deu, você não precisa ficar querendo mostrar para todo mundo que você tem isso, não. Você tem que entender que você precisa ser humilde e usar isso para o benefício do reino, mas não querendo ficar aparecendo que nem Sansão. Então nós não podemos ceder aos desejos da carne. Se eu for dar vazão para os meus desejos, ele vai me jogar no precipício. E não importa qual é o desejo. É isso que eu venho falando aqui em várias lives, nos cultos também. Nós não podemos ceder às vontades da carne. Eu estou com vontade de chutar o balde da minha vida espiritual. Estou com vontade de abandonar os caminhos do Senhor. Eu vou lá e abandono. Por quê? Porque isso é vontade natural da carne. A carne clama para que a gente esteja vivendo aquilo que a carne quer. Mas a nossa luta é diária, meu irmão. É diária contra as vontades da carne. A Bíblia diz, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Talvez o teu problema não é imoralidade, mas tenha problema na língua. Você gosta de falar dos outros. Então nós temos que entender também que nós não podemos ceder, porque todos nós temos vontade de falar mal dos outros. A gente tem vontade de falar mal. A nossa natureza, ela é assim. Ela precisa ser dominada. Então a carne, ela é uma vazão dos sentimentos, da emoção, sem domínio próprio. E a Bíblia fala em Gálatas 5:6 que nós temos que ter os frutos do Espírito na nossa vida. E o domínio próprio está dentro dos frutos do Espírito. Então não ceda aos desejos da carne. Não ceda às vontades da carne. Porque senão, isso vai afetar negativamente a sua vida. É isso que eu estou querendo falar. Nós não estamos aqui na igreja pregando, e eu já tenho quase 10 anos que a gente está aqui em Capitão, pregando a palavra. Não é para que você que está ouvindo ou assistindo, para que você pense, ele está contra mim, ele está querendo me prejudicar. Não, meu irmão, não tem objetivo nenhum de fazer isso. Mas eu tenho certeza que se a gente viver e der vontade, a vazão, a vontade da carne, nós vamos ter problema. Então, não tome decisão negativa, que vai afetar negativamente a sua vida, cedendo às vontades da carne. A carne está com vontade que eu faça isso. Não ceda, não faça igual Sansão. Sansão ficou brincando ali, com Dalila. Dalila queria saber o que estava. Primeiro que ele casou com uma mulher que não era para ele casar, porque não ouviu os pais. Porque não ouviu a vontade de Deus para a vida dele. Então nós temos que cuidar, porque a gente pode cair no mesmo erro de Sansão. E o que aconteceu com Sansão? Foi escravo, ficou cego, furaram os olhos dele, por conta da vazão das vontades da carne. Nós temos que lutar contra essas vontades. Então, terceira, não ceda aos desejos da carne. E por último, uma decisão que nos afeta negativamente é não honrar as autoridades na nossa vida. Então essa é uma grande preocupação que nós temos, porque a honra, ela é um princípio que abre muitas portas na nossa vida. E a falta da honra, a falta de colocar esse princípio, Deus fecha portas na nossa vida. Então você precisa honrar as autoridades da sua vida. Romanos 12:10 diz, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Mais do que a vocês. Então é preferir dar honra. A honra abre portas. Nós temos que honrar as nossas autoridades. Nós temos que honrar os nossos líderes. Honrar não é concordar com tudo, mas é respeitar aquele que foi colocado
como autoridade sobre a sua vida. Eu falo com os jovens aqui, com os adolescentes, desde que eu me entendo por pastor, sobre honra. Honra ao teu pai e à tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa aqui desse mandamento? Ter vida longa. Então, esse princípio da honra é levado para todas as áreas da nossa vida. Se na sua casa você honra o seu pai e a sua mãe, você vai ter vida longa, você vai ter uma família feliz, você vai ter filhos que te obedeçam, você vai ter uma família nos caminhos do Senhor. Se você honra os seus pais, você precisa honrar as autoridades. E um exemplo de desonra, talvez o maior exemplo de desonra aqui, porque o que é desonra? É uma falta de gratidão por aqueles que fazem algo por você, por aqueles que militam por você, por aqueles que se preocupam com nós. É falta de você ser grato. E um dos exemplos maiores de desonra da Bíblia é o exemplo de Adão e Eva. Deus deu tudo para Adão e Eva. Deus deu o paraíso. É por isso que tem gente que fala, às vezes fala, mas se você fizer isso, as pessoas não vão se chatear tanto. Mas se você fizer aquilo, olha, Deus deu o paraíso para Adão e Eva, e mesmo assim, eles traíram a honra. Eles feriram a honra de Deus, mentindo para Deus, ouvindo a serpente. Então, o que aconteceu aqui? Eva ouve aquilo que a serpente fala para ela, e geralmente a desonra ela está ligada a poder. Eu não quero ceder, eu não quero ser humilde a ponto de ficar abaixo dessa pessoa, né? E a pessoa quer sempre ser a mais e quer aparecer, e não tem humildade de reconhecer que o outro é autoridade sobre a vida dela. Então o que Adão e Eva fizeram? Primeiro Eva ouviu a serpente enganou ela, falou, se você comer desse fruto, você vai ver tudo, você vai ter poder. Satanás colocou tudo que Deus deu para Adão e Eva em xeque. É assim que ele trabalha para que a gente desonre as nossas autoridades. Ele fala, tá vendo? Não é tão bom assim. E aí Eva então dá ouvido. Só que tem um problema maior aqui de desonra que eu quero alertar você, que é Adão. Adão foi um banana aqui. Porque Adão, quando chegou, Eva estava desesperada e falando, olha, come também. O que Adão deveria ter feito? Como o cabeça, porque Deus colocou ele como cabeça. E o cabeça é aquele que toma decisões, é o líder. Esse é o cabeça da casa, não é aquele que tem mais direitos, é aquele que tem mais deveres. A Bíblia fala, inclusive, que o homem, ele tem que amar tanto a sua esposa, ou amar tanto a sua família, que ele tem que dar a vida por ela. Tem gente que não gosta disso, tem gente que acha que Deus é machista, quando fala que o homem é o cabeça da casa. Mas não é um cabeça para criar leis e mandar, é o cabeça para amar aquela família, para amar aquela esposa e dar a vida por ela. E Adão era esse homem, que Deus constituiu, falou, olha, você vai ser o cabeça aqui. E aí Eva oferece a maçã para ele, e ele, em vez de se posicionar, e eu creio que se Adão tivesse se posicionado contra, Deus não ia expulsar eles do paraíso, Deus ia honrar a vida de Adão, mas Adão ele pega, come da maçã também, e desonra a Deus. Foi um banana. Então esse é um princípio de uma decisão negativa de não honrar as nossas autoridades. Não honrar aquele que Deus colocou acima da gente como autoridade. Nós temos que reconhecer a autoridade. Essa palavra autoridade ninguém gosta. A nossa natureza não gosta, a gente quer ser rebelde, a gente quer mandar na própria vida. Mas Deus constituiu autoridade sobre as nossas vidas, a qual Ele é a autoridade máxima. Deus é a autoridade máxima. Então não desonre as autoridades. Satanás também foi pelo mesmo caminho de Adão e Eva. Ele desonrou, Satanás era um anjo de luz.
que Deus tinha colocado ele ali para ser o ministro de música do céu. Mas Satanás quis ser maior do que Deus. E acabou que Satanás foi expulso do paraíso também, do céu, junto com os anjos que se rebelaram junto. Porque sempre quando um se rebela, a rebeldia consegue contaminar outros. Esse é o grande problema da rebeldia. Ela leva outras pessoas junto. Então, que a gente cuide. E essas 4 decisões sejam aplicadas na nossa vida de forma positiva, não de forma negativa. Então o Samuel vai colocar aí o slide das 4 decisões para você gravar isso no teu coração. Tá aí já? Então, não desista, se afaste das pessoas ou coisas que te afastam de Deus. Não dê vontade, não dê vazão, aliás, aos desejos da carne. E honre as autoridades, honre as pessoas que Deus colocou na tua vida. Honre o seu marido, esposa, honre o seu marido. É vontade de Deus que você honre, e se você honrar ele, você vai ganhar ele para Cristo. Do contrário, não adianta, as esposas não adianta elas quererem ganhar na conversa ou quererem ganhar no grito. Honre o seu marido. O poder da honra é muito grande. Pais, honre seus filhos. Funcionários, honrem os seus chefes. Nesse tempo que nós estamos passando, onde que muitos estão com problema nas empresas, com dificuldades para vender, para trabalhar. Nunca nós passamos por isso. Então honre o seu patrão. Faça o seu salário valer a pena. Se você recebe um salário, faça esse salário valer a pena. Lute pela essa empresa que você trabalha, porque não é fácil ser patrão também. Não é fácil ser dono de nada, não é fácil ser empreendedor. No Brasil hoje é quase que um suicídio ser empreendedor, de tanto imposto, de tanta dificuldade. Então, se você é funcionário de alguém, lute por essa empresa. Honre o seu chefe. Amanhã é segunda-feira, dia de ralar, meu irmão. Então honre o seu chefe, honre a sua empresa. Honre as autoridades. Se você tomar essas decisões, vai ser importante para a tua vida. Nós queremos declarar aqui sobre a sua vida para que você seja santo. Para que você queira ser santo. Para que você queira a santidade na sua vida. A Bíblia fala que sem santidade nós não vamos ver a Deus. Sem santidade nós não vamos entender o que Deus quer pra gente. E nós não vamos conseguir agradar a Deus sem santidade. Pai, nessa noite nós queremos te pedir que o Senhor entre em cada casa, toque cada coração, Pai. Essa obra que o Senhor começou, o Senhor ainda não terminou. E que o Senhor, Deus, possa nos ajudar nessas decisões. Se tem algumas dessas decisões que nós estamos tomando na nossa vida, que estão afetando negativamente, que nós possamos ir contra elas e fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, fala ao nosso coração através dessas decisões. Em nome de Jesus, não deixa que ninguém fique aí na sua casa, triste, desanimado, mas que o Senhor, Pai, possa trazer a Tua alegria. Em nome de Jesus, Pai, derrama a Tua alegria sobre essa casa, Senhor. Não deixa que o medo, não deixa que a incerteza venha tomar conta de nenhum coração, mas a Tua graça, o Teu amor, a Tua luz esteja entrando em cada casa, através, Deus, dessa live, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, que todo ataque caia por terra, que toda pessoa que tenta impedir a Tua obra possa ser anulada, possa ser cancelada, Senhor, porque nós cremos no Teu poder. Ó Deus, nos dá coragem para tomar as decisões corretas da nossa vida, para não ficar longe do Senhor, para não desistir, Pai, para não tomar decisões que nos afastem do Senhor. Ó Deus, que não venhamos a ceder às vontades da nossa carne, mas que possamos ceder e fazer a vontade do Teu Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, é que eu peço. Que o Senhor dê uma semana abençoada. Que o Senhor dê uma semana de
muitas bênçãos sobre a vida de cada pessoa que acompanhou essa live. Ó Deus, que o Senhor abençoe também essa rede social, que o Senhor abençoe a internet, que o Senhor abençoe cada pessoa que acompanhou, que assistiu. O nosso desejo é que o Teu amor alcance cada pessoa e que o Senhor traga transformação nas nossas vidas. Ó Deus, abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa aqueles, Deus, que estão com algum sintoma desse vírus. Ó Pai, para que nenhuma vida se perca aqui da nossa cidade, da nossa igreja. Ó Pai, nós clamamos aqui pela nossa cidade. Ó Deus, que o Senhor possa estar visitando agora cada pessoa que está preocupada, trazendo a Tua paz. Porque a Tua palavra diz que a Tua paz excede todo entendimento. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.